Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro eu queria pedir desculpas que ontem eu não consegui fazer o café da Val. E até pensei, falei, não vou fazer o café da manhã, mas a gente faz o café da tarde, mas aí o dia passou e eu não consegui. Então, voltei, tá? Primeiro, hoje, vou falar um pouquinho sobre esse café aqui, ó. Esse café orgânico do Brasil. Esse aqui é de Minas Gerais, gente. Eu amo o cheiro desse café. Eu, Dolce Gusto, não me patrocina, mas eu gosto de falar de café. Eu tenho vontade, sabe, de virar barista um dia, sabe aquela coisa assim, paro de fazer tudo, eu vou vender café, eu vou tomar café. Enfim, hoje já é quarta, semana correndo, para variar. Eu tinha um monte de assuntos para falar, tá? Tem as coisas do Pediri, tem um monte de coisa assim acontecendo ao mesmo tempo. Ah, e um parêntese para quem está me acompanhando, o kit já está a caminho, viu? Assim que chegar, eu divido com vocês. Enfim, veja os meus outros vídeos. Primeira coisa que eu queria falar do disclaimer, esse canal ele não tem intenção de magoar ninguém, de apontar dedo para ninguém. Aqui a gente traz coisas boas, positivas, vamos mudar o mundo. Eu tenho vários cursos, mentorias e outras coisas que lá na frente eu tenho vontade de dividir com vocês, tá? Por isso que a gente fala desses temas todos e traz isso para a realidade, que eu acho importante, que a gente tem que trazer coisa que adicione. E tem também aqueles papos, assim, que não é, né? Só pra gente se divertir. Enfim, amei esse filtro também. Vamos lá. Hoje eu ia falar sobre uma coisa completamente diferente, mas qual não é a minha surpresa? Tive uma surpresa de uma, vamos dizer assim, isso aí, gente, deixa novela de Janete Claire no chinelo. Quem é da minha geração sabe quem era a Janete Claire, né? Lá daquela canal de TV, né? Aquele, enfim. Que Deus a tenha, ótima, maravilhosa, amava ela. Então, e aí voltaram, tá? Então, assim, já para vocês saberem, primeiro, tudo que eu vou falar aqui está disponível online e supostamente são coisas que estão sendo discutidas. Inclusive, eu não trago nem o vídeo dos outros. Eu estou trazendo a minha opinião daquilo que está acontecendo. Então, e é minha opinião, tá, gente? Ninguém tem que concordar comigo, muito pelo contrário. Vocês deem um like, compartilha e deixa seus comentários aqui, porque eu tô lendo todos e tem umas coisas muito bacanas, tá? O canal, agora a gente está fazendo 10 minutos, né? São vídeos curtos, tá? Já porque o nosso canal ele tem essa postura mesmo. E eu pretendo incluir lives. Estou pensando no fim de semana, tá? Mas ainda não tenho certeza. Então, deixa aqui sua opinião, qual é o melhor dia que você acha que a gente pode abrir live, o que vocês querem ouvir. E voltando ao assunto, sem divergir do assunto mais, La Louca voltou. E eu falei assim, gente, eu não me lembro se eu já cheguei a gravar algum conteúdo sobre esse assunto. Enfim, quem não sabe sobre essa história, é só você botar na internet e você vai ver. Você precisa também, nessa história, entender quem é Digo, sou fã dele. E aí tem mais, tem o Goulart, tem Ramsés, o pequeno, tem Bianquinha, Bomba Bomba, tem Putones, Jean L sumiu, eu acho. O Yanni, né, voltou agora com o Putz Haluca 4, né? Mas, gente, nós estamos esperando o Putz Haluca de quem? De quem? De quem? Digo, será que Deus Digo vai responder ao que está acontecendo agora? Então, assim, voltem aí na linha do tempo, vocês têm aí uma gama enorme de gente falando sobre esse assunto. E procura aí que você vai achar todas as informações. Eu não vou colocar aqui, porque como eu falei, e falo com todo mundo aqui, sabe, sobre essas pessoas, porque são pessoas que estão dentro desse assunto. Tem mais gente, tá? Mas é tipo assim, que nem o G of, né? Que
tô aprendendo que não pode falar o nome, né? Enfim, que tinha aquele monte de personagem, aquela coisa bem estruturada. Eu me lembro quando começou essa série, eu tinha um caderninho do lado para saber quem era quem, né? Os Targaryen, né? Aí tinha lá os tal, não sei o quê. A gente tinha toda essa confusão aí. Mas era legal, né? E essa daí é live in concert, quer dizer assim, é ao vivo, tá acontecendo. Enfim, eu só quero trazer aqui pontos que eu acho que dessa história, então por isso que eu acho importante quem está acompanhando faz saber do que eu estou falando, quem não está, procura. O que eu acho? Hoje eu estou no de novo, né? Gente, a questão aí toda, para mim, na minha opinião, é nada mais, nada menos do que um dorama. Só que um dorama... Não, dorama não é não, porque o dorama ele tem toda aquela pureza, né? Tem toda aquela coisa por trás. Então, a menininha que vai sofre, mas é apaixonado, o cara se apaixona. É muito bonitinho. Aí, não, foi uma colocação errada. É mais uma plot mesmo de novela, tá? E os dois principais aí, na verdade, tem o triângulo, né? Que é o Yannis entra no meio disso, não está muito explicado, mas é mais o Digo e a Haluka, ou o Haluka, é até difícil. Desculpa aí, tá? Eu não sei. Não é da minha época, então, assim, eu não sei. Tem horas que eu acho que é A, tem horas que eu acho que é O. E ok, tá tudo bem, não tenho nada contra isso, tá? Então, por favor, nem comece a discutir esse assunto, porque eu não me meto nisso. Mas, enfim. E aí, essa situação entrou. Eu fiquei preocupada no início, depois comecei a entender, e era muito complicado, tinha muita gente. Eu acho que, assim, é um amor platônico. Eu acho, sinceramente, eu acho que a pessoa em questão, tá, tinha um amor platônico pelo Digo. Então, assim, tudo vira em torno do Digo, do que o Digo pensa, do que o Digo acha, e o Digo é grande culpado. Então, assim, no meu ponto de vista, na minha opinião, isso nada mais é do que uma grande história de amor platônico frustrado. E que acabou gerando um monte de confusões e um monte de plots e um monte de situações que realmente foram surreais. O que eu tenho para dizer sobre isso? Mais uma vez, são pessoas inteligentíssimas, é uma geração muito produtiva, inclusive de conteúdo, mas que algumas pessoas, por uma questão da internet, meio que se desviaram ou se perderam um pouco, pode ser. Difícil, não estou julgando, mas acho que é uma lição para a gente entender o poder da internet. Então, assim, resumindo tudo, eu acho isso, o Digo é muito inteligente quando ele fala assim, é somente a minha opinião, e ele tomou força na opinião dele, e ele tem consciência disso, então ele parou de dar a opinião porque ele tem medo de destruir a vida das pessoas, já cometeu erros, obviamente, como todo mundo comete, e ele tem essa consciência, e é por isso que eu gosto muito do Digo. Eu acho que o Digo tem uma veia para jornalismo, sabe, para essa área, que é nata. O jeito que ele constrói os puts, Haluka 1, 2, 3, 4, então assim, com conteúdo, com tudo muito organizado. Esse menino, ele tem sabe, ele tem, you got the juice, you got the moves, tá? Digo, só para você saber. Hashtag sou sua fã. Enfim, e só levando isso para nossa vida, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, queridos, vai ver o plot, deixa aqui seu comentário, me fala quais são os assuntos que vocês querem falar, que a gente traz aqui, tem coisas muito interessantes acontecendo. E eu queria saber se vocês estão acompanhando, quem está acompanhando e por que está acompanhando, né? Porque a gente está envolvida nessa... Quem está na internet está sabendo dessa história. É o grande amor dessas duas pessoas. Talvez não dele para ela, mas dela para ele. Mas essa é só a minha opinião. Deixe seu like, compartilha. Beijo, 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 beijo. Vejo vocês amanhã aqui no nosso canal. 5 minutos de conversinha, 10 minutos de conversinha, para a gente dividir o que a gente pensa e o que a gente acha. Fui!